Olá, galerinha do quinto ano, boa tarde. Estamos de volta para mais uma aula. Hoje, quinta-feira, 25 de março de 2021, nós vamos estudar aqui a nossa primeira disciplina, Ciências, certo? Então vamos lá direto para a nossa atividade, uma atividade bem simples, essa número 1. Reescreva o texto em seu caderno trocando as figuras por palavras simples. Vocês vão ver aqui, um texto falando... todo ser vivo, olha só, precisa de. Aí essa figura aqui na nossa tabelinha representa o quê? Precisa de, percebe que são a mesma figura. Então você vai reescrever no seu caderno, substituindo essas figuras pelas palavras desse quadro. Então todo ser vivo precisa de quê? Qual que é essa figura? Alimento. Alimento para sobreviver. Então você vai reescrever. Todo ser vivo precisa de alimento para sobreviver. Que desenho é esse aqui? Às vezes não dá para enxergar muito bem, pode ser que não ficou muito bem nítido para vocês, mas vocês tentam comparar. Os o quê? Parece com esse aqui, não parece? Os vegetais produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. E assim vai até terminar todo o texto, tá bom? Finalizou o número 1, vamos para o número 2, que diz lá, leia o texto e complete as frases. O pé de milho produziu seu alimento através da fotossíntese e desenvolveu-se. Dele nasceram 2 espigas de milho. O porco alimentou-se com o milho. O homem comeu a carne do porco. Depois, o pé de milho morreu e serviu de alimento para os fungos, e bactérias. E aí vem a pergunta: qual desses aí é o ser produtor? Lembra que o produtor é aquele que produz o seu próprio alimento. Nesse caso, quem é o produtor? Quem é aquele que se alimenta, que se autoalimenta, No caso aqui, o pé de milho. O pé de milho produziu o seu alimento. Então, quem é o produtor? O pé de milho. Aí vem, quem é o primeiro consumidor? É só você ir na ordem, O pé de milho produziu o seu alimento através da fotossíntese e desenvolveu-se. Ok. Dele nasceram 2 espigas de milho. É a espiga de milho que é o primeiro consumidor? Não, calma. O porco alimentou-se com o milho. Então, quem é o primeiro consumidor ali? O porco. Não é a espiga de milho, não confunde, porque a espiga de milho ali vai ser consumido pelo porco. Então, o primeiro consumidor é a espiga de milho. O primeiro consumidor é o porco. Aí, quem é o segundo? Continua a leitura. Quem seria o segundo consumidor? E quem seriam os seres decompositores? Os seres decompositores são quem aí nessa cadeia aí que a gente está falando? Pensa e escreve. Qualquer dúvida pode perguntar. Número 3. Quais são os seres que produzem seu próprio alimento? E aí? Quais são os seres que produzem o seu próprio alimento? Por que os animais são chamados de seres consumidores? Aí, pessoal, para responder isso aqui, voltem também lá na aula da semana passada, na última aula de ciências, que foi, vamos olhar aqui, a gente volta, porque lá tem os conceitos que vão ajudar vocês. Quer ver? Aqui, lá na aula do dia 19, na aula de sexta-feira passada, volta um pouquinho na apostila, tá vendo? Ali na aula de ciências, vem explicando, Nós já tivemos essa aula explicando o que são seres produtores e consumidores, o que são os decompositores, E aí depois que você relê, vai te ajudar a responder lá a atividade, tá bom? Vamos voltar lá. Aqui. Aí vai te ajudar a responder... vai te ajudar a responder por que os animais são chamados de seres consumidores, qual a importância desses seres decompositores, também está lá no texto, que vem falar sobre devolver para o solo os nutrientes que aquele corpo em decomposição está vivendo. Número 6.
Imagine uma relação alimentar que comece. Aí nós vamos pensar. Temos o capim. O capim ele é comido por um coelho, que é comido por um lobo. Então vamos lá. Capim, que é comido por um coelho, que é comido por um lobo. Depois de um tempo, o lobo morreu e sofreu a ação dos decompositores. Represente essa relação alimentar com as setas e com desenho. Não entendi, professor. Você vai fazer uma cadeia alimentar. Como assim? Você vai desenhar, primeiro, o capim. O capim é o produtor, né? Ele se autoalimenta, ele se autorreproduz ali, né? Através da fotossíntese. Então, o capim é o produtor. Aí você faz uma setinha, coelho. Faz outra setinha, lobo. Faz outra setinha e mostra o lobo como se ele estivesse em decomposição já depois que ele morreu. Que aí ele está sofrendo a ação dos decompositores, né, dos fungos e das bactérias, né? E aí você vai mostrar o quê? Que através da cadeia, que o capim, né, serviu de alimento para o coelho, aí você põe a setinha. Que o coelho serviu de alimento para o lobo, aí você faz a setinha. E que o lobo serviu, né, de ação para os decompositores após ele ter morrido. Então faz esse desenho aí na letra A. Qualquer dúvida, vocês me perguntam no WhatsApp. E aí nós vamos para a língua portuguesa. Dá uma pausa no vídeo, faz ciência certinho e aí você vem para português. Português, vamos lá. Leia os textos com atenção para responder as questões. Então, pelo primeiro texto 1, a cigarra e a formiga. Tendo a cigarra contado durante todo o verão, viu-se ao chegar o inverno sem nenhuma provisão. Foi à casa da formiga, sua vizinha, e então lhe disse: querida amiga, podia emprestar-me um grão que seja de arroz, de farinha ou de feijão? Estou morrendo de fome. Faz tempo que não come? Perguntou-lhe a formiga, a vara de profissão. Faz. E o que fez a senhora durante todo o verão? Eu cantei, disse a cigarra. Cantou, é? Pois agora dança. E aí, né? Nós vemos aí que a cigarra e a formiga, né? Enquanto a formiga, a gente sabe que, né, o que a gente aprende? Que a formiga passa todo o verão guardando seu alimento para quando chegar o momento do inverno ela ter o que comer. A cigarra passou fazendo o que durante o verão? Percebam? Isso a gente mostra que esse é um texto do Jean de La Fontaine, é uma fábula, certo? Que foi, né, escrito no Rio de Janeiro, publicado em 2002, certo? Texto 2, Raposa e a Cegonha. Nós já falamos sobre esse texto em sala, a gente fez uma atividade sobre isso, vocês devem lembrar, né? Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na outra, serviu a sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem menor problema, mas a pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada, perguntou se a sopa não estava ao gosto da cegonha, mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços. Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta de gargalo estreito, onde a cegonha podia lamber sem o menor problema. A raposa, aborrecida, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorria pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa, faminta pensava: não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro. Lembra que nós trabalhamos sobre essa fábula em sala, só que lá foi um pouco diferente, assim, lá a gente via a fala certinha da raposa e da cegonha, e aí ele traz uma moral, ó, trate os outros assim como deseja ser tratado, né? Poxa,
A cegonha primeiro foi jantar na casa da raposa e ela fez a sopa num prato raso. Um prato raso em que a raposa podia ali se alimentar muito bem. E a cegonha? Como que a cegonha ia se alimentar num prato raso com todo aquele bico? Não ia conseguir. A cegonha fez retribuir o convite, né? Quando foi no outro dia, a cegonha também ofereceu um jantar, só que numa jarra com um gargalo onde só o bico da cegonha conseguia entrar, e a raposa não conseguia tomar a sopa. E aí ela acaba reclamando lá, acaba dizendo, ela não pode reclamar porque ela me tratou mal, mas fui grosseiro com ela primeiro. Percebam? Essa aqui é um texto, né, uma fábula, Esopo, Fábulas de Esopo, São Paulo, Companhia de Letrinhas. Foi publicado em 2005. Percebam que esses dois textos se tratam de uma fábula. Primeiro porque eles nos trazem uma moral, traz traz uma ideia, uma reflexão em cima de alguma coisa. E sempre percebam que aqui em cima, nesse primeiro texto, a gente aborda tanto a cigarra, a gente aborda dois personagens, cigarra e formiga, e no texto 2 também dois personagens, que é a raposa e a cegonha, e todos eles animais, né? Animais como se estivessem vivendo como humanos, né? Isso são características específicas de fábulas, né? Além de trazer uma moral sobre o que está sendo dito, tanto em prosa, né, quanto em texto, ou quanto em poesia, né, em versos, são consideradas fábulas justamente porque trata da realidade, trata de personagens fantasiosos, animais, como se estivesse vivendo vida de seres humanos. Entendemos o texto 1 e o texto 2? Então vamos para as atividades. Interpretação de texto. Marque as alternativas que apresentam as semelhanças entre os dois textos. São textos informativos? O texto está te informando alguma coisa? Está te noticiando alguma coisa? Letra B. Possuem dois personagens? Opa, aqui nós temos a cigarra e a formiga, tá vendo? No texto 1 e no texto 2 a raposa e a cegonha. E aí? Letra C. Os personagens são humanos? Eu acho que eu nem preciso mostrar, né? Eu já falei, tá bem claro que eles não são humanos. Letra D. Os personagens são animais? Fácil essa. E letra E. São textos fábulas? Molezinha. Aonde vocês concordarem que tá certo, que há semelhança entre os dois textos, você vai marcar um xizinho aí, tá bom? Vamos para número 3. Para responder as questões abaixo, leia o texto 1. Então as perguntas aqui da número 3 é apenas referente ao texto 1, tudo bem? Vamos lá. Texto 1. Quais são os personagens da história? Simples e fácil. Quem é o autor do texto? Volta sempre na legenda, Quem é o autor do texto? Letra C. O que aconteceu com a cigarra quando o inverno chegou? E aí? Vamos voltar lá no texto, O que aconteceu com a cigarra? Tendo a cigarra Tá errado aqui, criança. Tendo a cigarra cantado durante todo o verão, viu-se ao chegar o inverno sem nenhuma provisão. Foi à casa da formiga, né? Pedir ali comida. Então, a pergunta. O que aconteceu com a cigarra quando chegou o inverno? Né? O que aconteceu com a cigarra quando chegou o inverno? O que aconteceu com ela? Ela fez o quê? Ela foi pedir ajuda? Ela foi conversar? Ela tinha alimento em casa? Ela ficou em casa protegida? Ou ela foi pedir alimento para a cigarra? Para a formiga? E aí? Muito simples. Isso daí você precisa só escrever pensando, né? Conforme você prestou atenção no texto. Na letra D, o que a cigarra poderia ter feito para que a situação fosse diferente no inverno? E aí, o que a cigarra poderia ter feito durante o verão inteiro para que quando chegasse no inverno ela não ficasse sem comida? Pensa.
Letra E. Qual foi a atitude da formiga em relação à cigarra? A formiga ajudou a cigarra ou não? Letra F. Você concorda com a atitude da formiga? Se você fosse a formiga, que atitude tomaria em relação ao pedido da ajuda da cigarra? E aí? Se você fosse a formiga, você ajudaria a cigarra ou não? Pensa. Essa é uma resposta pessoal. Se você fosse a formiga, você tomaria a mesma atitude? Você ajudaria a cigarra ou não ajudaria? Escreve aí na letra F. A número 4, agora para responder os números. Para responder as questões. A questão 4, né? Vai ser em base do texto 2, ó. A raposa e a cegonha. Tá bom? Então vamos lá. Quais são os personagens da história? Simples. Quem é o autor do texto e qual é o título do texto? Volta lá no texto, usa a legenda, tá bom? E qual é o título? Ó, o título é sempre aquilo que está em destaque, né, antes do texto. Quantos e quais são os ambientes em que a história acontece? Quantos? O ambiente. Você não precisa nem voltar no texto, é só você pensar. Primeiro o jantar foi na casa da cegonha. Depois o jantar foi na casa... primeiro o jantar foi na casa da raposa. Depois o jantar foi na casa da cegonha. Então nós temos quantos ambientes? E quais foram eles? Pensa e escreve. Letra D. O que a raposa fez com a cegonha? E aí, o que a raposa fez? Não estou achando, professor. Olha só. Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na outra, serviu a sopa num prato raso. Então o que ela fez? Aqui, ó, eu preciso escrever querendo pregar uma peça na outra. Não, vai direto naquilo que ela fez. O que ela fez? Serviu a sopa num prato raso. Aí se você quiser escrever antes, ó, a cegonha preparou um jantar para a raposa, com as suas palavras, e serviu a sopa num prato raso. Foi isso que ela fez. Vamos lá, voltando. Em sua opinião, qual foi o sentimento da cegonha ao sair da toca da raposa? E aí? Quando a cegonha saiu da toca da raposa, o que ela sentiu? Vamos lá no texto, ó. Continuando. Claro que a raposa tomou toda a sopa sem o menor problema, mas a pobre da cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa, o quê? Ah lá, morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada, perguntou se a sopa não estava ao gosto da cegonha, mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Então, ela estava sentindo fome, mas o sentimento, será que ela estava o quê? Contente? Será que ela estava satisfeita? Ou ela ficou triste? Ou ela ficou zangada? Ou ela ficou chateada com a peça que a raposa tinha pego na cegonha? E por fim, letra F. Qual é a moral da história? E qual a sua opinião sobre ela? Olha lá, ó, a moral o próprio texto já trouxe. Ó, trate os outros assim como deseja ser tratado. E aí você vai escrever. Qual é a sua opinião? O que você pensa sobre isso aqui? Trate os outros assim como deseja ser tratado. Será que é uma moral que a gente tem que trazer para a nossa vida? Será que você tem feito também essa reflexão? Tudo que você faz para os seus colegas, você faz coisas que se eles fizessem com você, você gostaria? É assim que a gente tem que fazer, né? Aí vem uma opinião minha. Eu não posso fazer nada. Aí sempre que eu for tomar qualquer atitude, pensa, eu só faço aquilo para alguém que se fizessem para mim, eu ficaria feliz. Por exemplo,
Se eu não gosto que me. Se eu não gosto que sejam agressivos comigo, por que eu vou ser agressivo com as pessoas? Eu tenho que agir conforme eu gostaria que agissem comigo. Né? E aí vai uma opinião minha que pode te ajudar a pensar e a responder aí a letra F. E a letra G, em que situações do nosso cotidiano você acha que essa moral da história pode ser utilizada? Eu meio que já te adiantei, né? Se você não gosta, se você não gosta que as pessoas sejam, vamos lá, vamos botar um exemplo de sala de aula. Se você não gosta que as pessoas impliquem com você, por que você vai implicar com as pessoas? Se você não gosta que as pessoas coloquem apelido em você, por que você vai colocar apelido nas pessoas? Se você não gosta que as pessoas peguem algo seu que você não gosta que mexa, por que você vai mexer nas coisas das pessoas? Pensa, reflita e escreva aqui situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tá bom? E aqui a gente finaliza então a nossa aula de hoje, ok? Muito obrigado. Qualquer dúvida podem me perguntar no WhatsApp. Até a próxima aula. Valeu!